Boa noite, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Boa noite, parentes, amigos, convidados nossos. Toda vez que eu gravo este culto, eu me imagino nesta posição, batendo à porta da sua casa, à porta do seu apartamento, pedindo licença para entrar. E você dizendo assim para mim, dizendo assim para o ministério desta igreja: sejam bem-vindos. Podem entrar em nossas vidas, podem entrar em nossas casas. Você faz isso quando você acessa o link deste culto e participa deste culto. Muito obrigado. Aí o que a gente tem a dizer para você, somente isso. Estamos gratos porque você abriu seu coração para que a gente pudesse cultuar ao Senhor juntos nesta noite em especial. Queremos, através do ministério desta igreja, e são muitas atividades, são muitas pessoas, é um exército enorme de gente boa querendo cuidar de você. E quando você deixa que a gente entre em sua casa, deixa que a gente entre em sua vida com este ministério todo, a gente quer abençoá-lo, quer cuidar de você. Entendemos que este é um serviço prestado a você em nome do Senhor. Portanto, você que nos recebe, muito obrigado por esse desejo do encontro com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Queremos desde já orar por você, orar por nós, orar por este culto, orar por esta semana. Vamos fazer isto juntos. Ó Deus, obrigado porque esta semana que terminou ontem, no sábado, foi cheia de desafios, cheia de situações adversas, mas em todos os momentos nós pudemos contar com a Tua graça e contar com o Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor nos abençoou, dando-nos tudo aquilo que é necessário para vivermos esta semana que passou. Muitos irmãos nossos tiveram desafios tremendos nesta semana. Desafios de vida, desafios de cuidado com o próximo, desafios nas suas relações dentro de casa, no trabalho, nos estudos. E em todos esses desafios eles foram abençoados pelo Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor ministrou a cada um de nós vida necessária para que hoje no domingo pudéssemos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Uma semana que se inicia hoje nos mostra, nos apresenta outros mais desafios e por estes nós pedimos que o Senhor cuide de nós, dando-nos, ó Pai, amor ao outro, amor pelo outro, amor pela Tua palavra, amor pelo Senhor, e que assim vivamos de hoje até no domingo que vem, quando nos encontraremos novamente nos cultos. Esta é a nossa oração que a fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, um domingo abençoado, final de domingo abençoado, né? E uma semana abençoada. Oi pessoal, estou aqui com a minha família. Eu sou a Olivia. Eu sou a Annelise. Eu sou a Janete. E eu sou o Maurício. Nós estamos representando a família Soares e a família Portugal. Queremos dizer que estamos com muita saudade da nossa igreja, mas que temos acompanhado os cultos online. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E fiquem em casa e se cuidem. E se precisar sair, não esqueça sua máscara. Isso aí! Tchau, pessoal! A Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro deseja cuidar de você através da intercessão aqui no culto e durante toda a semana nos nossos diversos grupos de oração. E fazemos isso porque estamos firmados na palavra do Senhor, que nos garante que o Senhor nos ouve. Assim diz Tiago na sua carta, capítulo 5, no verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros, para que sareis, pois a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Firmados nessa certeza, nessa convicção, nós vamos orar agora, colocando diante do Senhor os nomes destes irmãos. Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves, Elias Ângelo, Eunice Oliveira, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licínia e Paulo Moreira, Marçal de Souza, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Orlando Angelim, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas, Selma Ferreira, Silas Soares e Tereza Ferreira. Vamos orar. Pai amado, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus eterno. Nesta noite nós queremos, Senhor, Te louvar, Te engrandecer, Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que temos junto com os nossos irmãos, Senhor, falarmos contigo, colocarmos diante de Ti, Senhor, estes nomes, Senhor, desses irmãos que estão há tanto tempo já padecendo por algum tipo de enfermidade, Pai. Sabemos que esta lista não é exaustiva. Temos muitos outros, ó Pai, que carecem da Tua misericórdia, Senhor. E Tu a todos conheces. Tu conheces as necessidades de cada um de nós, Senhor. Por isso nós temos a convicção, sabemos, Senhor, que Tu estás atento a cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, nesta hora, pela Tua misericórdia, pela Tua infinita bondade, que o Teu poder, que a Tua mão, Senhor, venha sobre as vidas desses que foram aqui citados, sobre a vida de todos aqueles que necessitam, Senhor, da cura que vem de Ti, ó Pai. Que o Teu poder, sendo da Tua vontade, Senhor, possa acalentar o desejo do nosso coração, que é de vermos esses irmãos plenamente restaurados, Senhor. Pai amado, nós, neste momento também de intercessão, queremos Te pedir pela nossa nação, pela humanidade, Senhor. Esta pandemia, este isolamento social, todas essas consequências que esse terrível vírus, Senhor, tem causado às famílias, às pessoas, Senhor. Ó Pai, traga, Senhor, uma cura, Senhor, que os cientistas tenham a sabedoria vindo de Ti, ó Pai, e descubram, Senhor, a vacina, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor, em primeiro lugar, e por isso Te buscamos no Teu poder. Pai, nós Te damos graças, Senhor, porque Tu tens nos livrado, Senhor, dessa doença. Mas também Te agradecemos pela convicção que temos, que o que tivermos que enfrentar, sabemos que Tu estás conosco. Pai amado, nós colocamos também nas Tuas mãos as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos no decorrer desta semana, neste período, ó Pai, que Tu possas estar confortando com o Teu Espírito a cada um, sabendo, Senhor, que temos a Ti como o nosso refúgio. Pai, nós Te agradecemos também pela existência desta igreja, esta igreja que tem se mantido firme na pregação do Teu Evangelho, Senhor. Que assim continuemos, ó Pai, avançando, seguindo em frente, cumprindo a missão que o Teu Filho nos outorgou, Pai. Abençoa, Senhor, a palavra que o pastor João nos trará, palavra vinda do Teu coração, que possamos aplicá-la aos nossos corações e vivê-la em cada momento, testemunhando a verdade que é Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado. Em nome dele é que nós oramos, confiados que Tu nos ouve e que no Teu tempo todas as coisas serão feitas. Em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali
temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nosso texto nesta noite se encontra em Levítico, capítulo 16, versículos 29 e 30. Levíticos 16, 29 e 30. Diz a Bíblia assim: Isto também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do 7º mês vos humilhareis, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Yom Kippur, dia do perdão. Vamos orar. Agradecidos a Deus pela oportunidade de nos reunir, voltamos a ler a Tua Palavra e ao mesmo tempo pedir que dela retires as lições para aplicar aos nossos corações. Guarda-nos de todo mal, ajuda-nos a valorizar o perdão recebido do Senhor Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Considerado o dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur é um feriado judaico, observado por toda a comunidade de judeus pelo mundo afora. É traduzido como Yom Kippur, Yom é dia, dia da expiação ou dia do perdão. É celebrado quando? O texto diz: no dia 10 do 7º mês.
Está falando do calendário, não está falando do calendário gregoriano, que é o nosso, mas do calendário hebraico. Então, neste dia, dia 10 do 7º mês, então haveria o dia da expiação. Neste ano de 2020, o calendário hebraico está em 5.780 e agora, essa semana, começou o novo ano, 5.781. E o Yom Kippur desse ano de 2020, ou 5.781, cai sabe quando? Amanhã, segunda-feira. Amanhã. Mas você deve saber que o dia dos judeus começa na véspera. Então ele começa hoje, depois do pôr do sol. Hoje, ao pôr do sol, começou o Yom Kippur. Então, provavelmente, neste momento em que estou falando aqui, os judeus pelo mundo afora, todos os continentes, e especialmente os de Israel, também os de Israel, estão celebrando o dia do Yom Kippur, dia do perdão, ou dia da expiação. Você que não é judeu, mas é cristão, deve estar perguntando, mas por que temos essa instrução na Bíblia? Para responder a esta pergunta, por que temos essa instrução de obedecer a um dia chamado Yom Kippur, nós vamos apelar para outras 3 perguntas. E a primeira delas é: por que existe necessidade de perdão? Por que existe necessidade de perdão? Por que será? Pensa você um pouquinho. Por que será que o Senhor estabeleceu no calendário do seu povo um dia ao qual se deu o nome de Yom Kippur, ou dia do perdão, ou dia da expiação? Já pensou um feriado, e é o mais, eu comecei dizendo que é considerado o dia mais sagrado do ano entre os judeus? Um feriado nacional só para o perdão? Será que isso quer dizer alguma coisa para a gente? Sim, já quer dizer para a gente muita coisa. Quer dizer para a gente que perdão de pecados é um tema extremamente relevante aos olhos de Deus. O perdão é um tema extremamente relevante aos olhos de Deus, ao ponto de Deus fixar um feriado para isso. Um dia para você fazer uma reavaliação da sua vida espiritual. Um dia para você checar os fundamentos da sua espiritualidade. Por quê? Por que o perdão é importante? Porque a partir da entrada do pecado na história das nossas vidas, as nossas vidas passaram a sofrer a influência devastadora da maldade, a presença do pecado. E a maldade ou pecado nos deixa imundos, nos deixa sujos. Então, espiritualmente falando, queridos, nós somos todos fora da lei. Espiritualmente falando, nós somos todos contaminados, quer exibamos os sintomas ou não. Ou seja, tendo sintomas ou não, nós estamos contaminados pelo vírus do pecado. Nós temos muita dificuldade em aceitar o rótulo de pecadores. Eu me lembro que era comum até pouco tempo os pregadores se dirigirem ao seu auditório falando assim: você pecador precisa. Parece que agora há um mal-estar em relação ao uso desta palavra, e os pregadores, especialmente os contemporâneos, mais moderninhos, já preferem não chamar de pecador, porque o rótulo de pecador parece pesado. Então nós argumentamos naturalmente contra isso, alegamos que nós não somos, por exemplo, assaltantes de ônibus, nós não
explodimos caixas eletrônicos. Como é que eu sou um pecador? Não faço isso. Nós não molestamos crianças. Então como é que eu sou um pecador? Nós não somos racistas. Para nós, as vidas de negros importam. Nós não fugimos de credores, pagamos nossas contas. Nós não temos gato em nossa rede elétrica pessoal. Nós não pertencemos a nenhuma organização criminosa. Nós não exploramos os pobres. Nós não apoiamos políticos corruptos. Nós não falamos mal de ninguém. Nós não produzimos nem espalhamos fake news. Então como é que a gente é pecador? É injusto, pensamos nós, que nos categorizem como pecadores. Será que é verdade? Será que é verdade que nós, por não fazermos essas coisas, não somos pecadores? O que acontece é que a nossa pecaminosidade só é percebida, meus amigos, quando somos confrontados com o caráter de Deus. E se há alguma coisa que a Bíblia enfatiza sobre Deus é que Ele é santo. Lembra de Isaías 6,3, em que os serafins cantavam, diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. É o caráter de Deus, é santo, que terminantemente rejeita a presença e a prática do pecado. Alguém já disse que a Bíblia nunca diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia nunca diz que Deus é misericórdia, 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 justiça, 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 mas ela diz que Deus é santo, santo, santo. Essa santidade de Deus é que faz aflorar em nós a presença do pecado. A santidade de Deus denuncia o pecado que jaz em nossos corações. Quando nós encaramos a santidade de Deus, nós vemos como nós somos sujos. Por isso que Davi orou assim, olha, Salmo 69:5, ó Deus, Tu conheces bem minha insensatez, e minhas culpas não te são ocultas. Minhas culpas não te são ocultas. Eu sei que parece que há uma grande má vontade, vamos dizer assim, em relação ao conceito de pecado. E por isso, parece um conceito desgastado, parece um conceito que não comunica mais. Mas eu queria trazer para você, queria apelar para uma ilustração. A ilustração seria a seguinte: olhe à sua volta e veja o estrago que o coronavírus tem causado. O mundo inteiro está às voltas com esse vírus. E uma vez instalado em nosso organismo, esse vírus gera a Covid-19. Aliás, Covid é uma palavra, é uma sigla, né? Vem de co quer dizer corona, vi é de vírus e D é disease em inglês, que é doença. Então é a doença do coronavírus, Covid-19, porque foi descoberto no ano passado, 2019. Então essa doença, a Covid-19, está tendo uma cobertura imensa na imprensa. E eu não acho errado, acho que está certo a imprensa mostrar os perigos desse vírus. Mas como a cobertura da mídia está sendo constante, provavelmente você e eu não aguentamos mais ouvir a palavra Covid-19. A gente já está por aqui com esse tal de coronavírus, não é verdade? Agora eu pergunto, será que o nosso cansaço pode decretar o fim da pandemia? O nosso cansaço com a mídia, como eu estou cansado de ouvir a mídia repisar e falar e refalar sobre isso, então eu vou ignorar essa doença, eu estou cansado disso, vou ignorar.
Não existe isso. Vou sair na rua sem máscara, não vou ligar para álcool gel, bobagem. Aí você vai tomar essa postura, você tomar essa decisão. Eu vou ignorar, vou dar o desprezo para essa doença. Você ficou livre da doença, não é verdade? Isso mudou o quadro. As pessoas vão parar de morrer de Covid-19 porque você tomou a decisão de ignorar essa doença? Claro que não. Você pode estar cansado também de ouvir a palavra pecado. Não vou dar mais bola para isso. Mas sabe qual é o resultado do pecado? O mesmo do coronavírus: morte. O coronavírus mata o corpo. O pecado mata a alma. Então mudar o nome não vai adiantar nada. Em vez de pecado eu vou chamar de culpa, em vez de pecado eu vou chamar de falha, em vez de pecado eu vou chamar de defeito, vou chamar de vício, vou chamar de dependência. E você pode criar qualquer nome que quiser. Não vai alterar a letalidade do pecado. A mudança de nome não vai curar ninguém das consequências do pecado. Então, por isso, queridos irmãos e amigos, o perdão é uma necessidade. O perdão é uma necessidade espiritual, porque depois que somos perdoados, nós temos consciência aliviada e a alma mais leve. Então, o dia da expiação era, para os judeus, o tempo de se fazer uma faxina no coração, era o tempo de se passar álcool gel espiritual nas mãos e ficar livre de vez de um vírus chamado culpa. Então, primeira pergunta: por que existe necessidade de perdão? Você já sabe agora. Porque o pecado mata. Se não for o perdão, haverá morte. Segunda pergunta, das três que me propus a fazer sobre essa reflexão: que tentativas os homens fazem para alcançar o perdão? Meus amigos, é lastimável que desprezemos os recursos de Deus e os substituamos pelas nossas pífias propostas. Se há um espaço em que a criatividade humana mais se manifesta, é aqui. É na tentativa desesperada que o homem tem de se livrar das culpas e das consequências do seu pecado. Então o homem apela para alguns recursos, que eu vou enumerar brevemente, não posso me delongar neles, porque senão cada um deles mereceria uma reflexão à parte. Por exemplo, algumas pessoas apelam para a humildade. A humildade em si é uma coisa boa, mas eu vou dizer a você que ela não apaga pecados. Não apaga pecados. Dona Maria a Louca, sabe quem foi Dona Maria a Louca? Era mãe do Dom João VI, aquele rei que veio de Portugal, fugindo de Napoleão, e que aqui chegou em 1808, né? Ficou aqui mais de uma década, ficou por aqui, depois voltou para Portugal, onde morreu envenenado. Coitado. Voltou para Portugal e morreu envenenado. Pois a mãe dele, Dona Maria a Louca, que era rainha, mas foi tirada do trono por incapacidade psiquiátrica, digamos assim, diz a história, diz um filme, aliás, um filme chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, um filme de Carla Carmurati, em 1995. Nesse filme tem um momento em que Dona Maria a Louca lavava pessoalmente os pés dos mendigos, e aí eu copiei a frase do filme: para se livrar de suas culpas com Deus. Presta atenção na frase. Ela lavava os pés dos mendigos que encontrasse nas ruas, e naquele tempo o Rio de Janeiro tinha mais mendigos do que hoje. Ela fazia isso para se livrar de suas culpas
com Deus. Eu vou dizer a você que lavar os pés dos mendigos é um gesto de extrema humildade. Moralmente falando, é bonito o gesto, comovente, dependendo de como é praticado, mas não livra ninguém das suas culpas com Deus. Por isso Deus instituiu o Yom Kippur, um dia em que as pessoas iriam se arrepender dos seus pecados. Mas há um segundo recurso que os homens utilizam tentando apagar os seus pecados: doações e esmolas. Doações e esmolas. Voltando aqui aos judeus, alguns, diz aqui um site, alguns fazem doações ou são voluntários nos dias que antecedem ao Yom Kippur. E isto é visto como uma forma de expiar os pecados e buscar o perdão de Deus. Doações, fazer doações também é uma coisa boa, não é? Uma coisa recomendável. O Novo Testamento recomenda que os crentes façam boas obras. Aliás, Tiago até vincula a produção de boas obras à fé que há no coração. Então, fazer doações é coisa boa, mas elas em si não têm o poder de afastar de nós as nossas culpas. Um exemplo bíblico muito claro é daquele líder militar romano chamado Cornélio, que dava muitas esmolas e fazia orações a Deus. E em Atos capítulo 10 ele recebe a visita de um anjo enquanto ele está orando, e o anjo lhe dá instruções para ir à casa, numa certa localidade, em Jope, e buscar lá um rapaz chamado Simão Pedro. E esse Simão Pedro vai dizer a você, Cornélio, o que você precisa fazer para se livrar dos seus pecados. Então o recurso das doações e das esmolas é socialmente aceitável, é religiosamente elogiável, mas espiritualmente destituído de qualquer poder para nos livrar das nossas culpas. Mas há um terceiro recurso que os homens inventam na tentativa de se livrarem dos seus pecados, através dos jejuns. Conforme a recomendação da lei de Moisés, fazia parte do Yom Kippur, e faz parte ainda hoje do Yom Kippur, fazer um jejum. E até hoje, isso eu li recentemente, li essa semana, que ainda hoje os judeus são instruídos a fazerem um jejum de 25 horas. De 25 horas, digamos, de 6 da tarde deste domingo até 7 da noite de segunda-feira de amanhã. 25 horas sem comer. Será que isso tem poder para eliminar as nossas culpas? Não tem. A instrução aqui é para o povo jejuar, sim, humilhar a sua alma, afligir a sua alma, referência ao jejum do Yom Kippur, mas o jejum em si não tem essa capacidade. Em nenhum outro jejum de outro dia tem essa capacidade. Eu tiro de Joel a seguinte mensagem, Joel 2:12. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Mas jejuns, choro e pranto não salvam ninguém. Convertei-vos com jejuns, choro e pranto. Então o verbo importante aqui é converter-se, entregar-se ao Senhor. O choro, o jejum e o pranto são sinais exteriores de uma experiência interior. A experiência interior é a da conversão, e os sinais exteriores são esses: os jejuns, os choros e os prantos. Mas tem mais outro recurso que os homens fazem: reparações. De acordo com a tradição, é no Yom Kippur, nesse dia,
que Deus decide o destino de cada pessoa. Então, se é neste dia que Deus decide o destino de cada pessoa, crença deles, então eles são encorajados a fazer reparações e pedir, enquanto fazem as reparações, o perdão pelos seus pecados. Olha, reparação é uma coisa boa de se fazer. Jesus falou na casa de Zaqueu, né, que hoje veio a salvação a esta casa, porque o Zaqueu estava querendo corrigir erros que ele havia cometido antes. Então, as reparações, as compensações financeiras, que se for o caso, devem ser feitas, mas elas não têm o poder de nos aliviar das nossas culpas. Mas há um último recurso ao qual os homens lançam mão e que também não tem esse poder. São as chamadas lacerações. Lacerações são autoflagelos, aquele sofrimento infligido. O indivíduo, o fiel, inflige sofrimento à sua própria alma, ao seu próprio corpo, na esperança de que isso purifique a sua alma e a aproxime de Deus. Algumas religiões lançam mão disso, adotam a laceração como um procedimento para adorar e servir aos seus deuses. E eu estava lendo sobre um piedoso cristão francês, chamado Bernard de Clairvaux. Em português, em espanhol, nós chamamos de Bernardo de Claraval. Bernard de Clairvaux, uma tentativa de traduzir o nome e o lugar do homem. Ele era de um lugar chamado Claraval. Morreu em 1153, então já faz tempo. Mas Bernard de Clairvaux é um exemplo clássico de um homem piedoso, de um homem cristão que amava o Senhor Jesus. Mas, inclusive, tem um hino dele, no Inário para o Culto Cristão, de que eu gosto muito, que começa assim: só em pensar em ti, Jesus, tenho alegria e paz. É um longo poema que ele fez, e no Inário nós temos aí 3 ou 4 estrofes aproveitadas desse longo poema em elogio da pessoa de Jesus. Bernard de Clairvaux, ele é chamado de São Bernardo, né, tradicionalmente. Ele pertencia a uma ordem medieval chamada cisterciense. Bernard, olha só, é isso que me deixou espantado quando eu li. Bernard se punia tão rigidamente com jejuns e trabalho pesado, que a sua saúde ficou permanentemente prejudicada. Ou seja, se machucou tanto no corpo para agradar ao Senhor, que ficou permanentemente prejudicado na sua saúde. Será que Deus quer isso? Não. O sacrifício que era necessário para a salvação dos nossos pecados já foi feito. Foi feito por Jesus na cruz do Calvário. E isso nos leva à terceira e última pergunta desta reflexão: qual a providência de Deus para sermos perdoados? Porque os homens tentam de todo jeito: doações, esmolas, jejuns, reparações, humildade, enfim, lançam mão de vários recursos tentando apagar os pecados, não conseguem. Qual é a providência de Deus, então? A providência de Deus está exarada, está explicada na Bíblia. Os judeus, voltando a eles, os judeus acreditavam que o diabo passa 364 dias acusando os homens. E a Bíblia diz que realmente o diabo é o acusador dos nossos irmãos, diz lá em Apocalipse. É o acusador dos crentes. Então eles creem, judeus creem que durante 364 dias do ano, o diabo fica acusando os judeus, no caso, o povo de Deus. Mas num dia
ele tem folga. E esse dia é o dia da expiação. Nesse dia, o diabo não tem poder para acusar. Por quê? Porque Deus perdoou os pecados do seu povo. Versículo 30 de Levíticos 16 diz, parte B, sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. E meus irmãos, se nós estamos purificados dos nossos pecados diante do Senhor, esvaziamos os argumentos do inimigo. O diabo não tem mais força para nos acusar, porque os pecados já foram castigados em Jesus. O apóstolo Tiago tem uma frase bonita em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. Não é só no tempo da pandemia, não. Limpai as mãos em todo o tempo, pecadores, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Tiago 4:8. Então ele diz, achegai-vos a Deus. Então achegar-se a quem? A quem devemos nos achegar? Resposta de Tiago, a Deus. E aí nós vamos ser purificados. Pilatos, lembra do Pilatos? Encerrou o seu julgamento de Jesus lavando as mãos numa bacia. Eu acho que Pilatos lava as mãos até hoje, porque elas nunca se tornarão limpas se não forem lavadas no sangue precioso de Cristo Jesus. Amigos, se só Deus pode fazer isso, então Davi orou corretamente quando ele disse, Salmo 51:2, lava-me. Olha que oração simples de fazer, qualquer criança pode fazer esta oração, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele orou a quem? Orou a Deus, lava-me, Senhor. Ele não orou a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés, a Samuel, mesmo sendo esses autênticos homens de Deus, não orou a eles, mas ele orou ao Senhor dizendo, lava-me. E eu sugiro a você que peça ao Senhor também esta benção. Então só Deus pode operar essa purificação, e também Deus o faz por meio do seu Filho. Por meio de Jesus nós somos lavados, nós somos purificados. Lembra João Batista? João Batista, quando viu Jesus um dia passando, falou, João capítulo 1, versículo 29, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tira o pecado do mundo como? Como é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Resposta, pela oferta de seu sangue, pela oferta da sua vida no topo da cruz do Calvário. Por isso João diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Alguém já morreu por você. Você não precisa mais pagar pelos seus pecados. Isso equivale a dizer, querido irmão, que para o seguidor de Jesus, todo dia é Yom Kippur. Toda hora é hora de perdão. Todo tempo é tempo de confissão, de contrição e de arrependimento. Eu sugiro que você faça a mesma coisa que James Ussher, um irlandês do século XVII, costumava fazer todo sábado à tarde. Ele passava o sábado a tarde inteira à beira de um rio, ele ia até a margem do rio, se ajoelhava ali e se arrependia dos seus pecados a tarde toda. Embora, quem nos contou isso disse que, embora provavelmente não houvesse um homem mais santo do que ele
em toda aquela região. É isso que temos que fazer. Nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Eterno, nós te damos graças pelo privilégio de termos sido lavados no sangue precioso de Jesus. Obrigado porque, com o sacrifício que o teu Filho fez ali na cruz, dando a sua vida por nós, nós agora podemos viver em liberdade espiritual, em comunhão com o teu povo, em comunhão com o teu Espírito, em comunhão com a tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a que sejamos lavados pelo sangue de Cristo. Nós oramos em nome dele. Amém. Muito obrigado a você que cultuou conosco nesta noite. Nossa oração é que o Senhor dê a você uma semana feliz, uma semana abençoada, protegida pelos anjos do Senhor, que aonde você for, que os anjos estejam ao seu redor. Queremos agradecer aos irmãos que nos ajudam na feitura deste culto. Por exemplo, lá na galeria, lá em cima, na cabine, nós temos os irmãos da SECOM, Secretaria de Comunicação. Gandhi Jordano é o líder, Luiz e Luciana Persiliano, o casalzinho que nos ajuda, ele nas câmeras e ela nas legendas. Então, muito obrigado ao casal. Obrigado ao irmão Carlos Roberto Silva, que também nos ajuda nos microfones, nas gravações. E obrigado também a Raíssa Carvalho, embora ela não esteja aqui hoje, mas ela também trabalha na SECOM e ajuda na feitura do culto. Obrigado também ao irmão João Marcos Sorém, responsável pela GERAD, Gerência Administrativa. Obrigado ao ministro de Música, Eduardo, e também ao irmão Felipe de Matos. Os dois são da música da igreja e os dois trabalham na área técnica do culto. Eduardo fazendo o culto, montando o culto, né? É o mentor intelectual do culto e o outro é o mentor técnico, digamos assim. E continuamos orando uns pelos outros,
Queremos ver vocês na próxima quarta-feira, às 19h30, nosso culto a partir da nossa residência. Você está convidado e, já que não podemos trazer as pessoas aqui, nós podemos difundir o link, espalhar o link para que outras pessoas possam cultuar a Deus também conosco. Você está convidado. Sobre contribuições, nós continuamos no mesmo formato de transferência bancária. Se você deseja saber qual a conta da igreja, veja aqui no site www.pibrj.org.br. Para terminar, nós queremos lembrar a você e despedir uns dos outros com o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma abençoada semana.